ChatGPT, LLM, GenAI são termos que estão bombando por aí. Você com certeza já esbarrou em um deles, provavelmente em todos eles, e em muitos outros que tem a ver com esse mundo novo que está chegando. Quer dizer, na verdade já chegou, né? Já está aí, já é realidade. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, tá? Se você não viu, assistiu os episódios, eu recomendo depois dar uma procurada aí no canal. Tem 2 episódios já sobre esse assunto, o 20 e o 26, que são conversas super legais, com muitas informações super interessantes. Mas a gente vai falar de novo aqui sobre isso, porque é um assunto que tem muita coisa nova toda hora, tá evoluindo muito rápido. Então, sempre tem coisa nova para a gente falar para vocês. Então, fica antenado aqui com a gente para você descobrir um pouco mais sobre essa novidade, que já nem é tão novidade mais, mas enfim, aqui no Deep Talks, o podcast da Unisoma. Eu sou Mônica Quasti, cientista de dados. Meu parceiro aqui de sempre, Adriano Tomás, tudo bom? Oi, Mônica. Beleza? Muito bom sempre estar com você aqui. Eu sou Adriano Tomás, especialista em negócios da Unisoma. Hoje com nossos super master blaster mega convidados aqui sempre, né? Colaboram demais com o nosso Deep Talks. E nessa linha de disseminar, né? Que a gente tem aqui conhecimento sobre IA. A gente sempre segue ali algumas linhas e uma extensão dos episódios que você citou. Que a gente já, né, esse tema que já foi colocado aqui. O episódio de hoje é sobre aplicações de LLM e a IA generativa, ou GenAI. É muito chique. Eu acredito que todos que gostam de tecnologia, entusiastas, né, como nós aqui, até mesmo os curiosos, querem saber mais sobre isso, sempre, né? Então, e hoje, para nos ajudar nesse caminho, acho que, sem exagero, 2 convidados aqui, talvez sejam os que mais brilham os olhos entre todos nós da Unisoma, né, para falar desse assunto. Então, trouxemos aqui 2 pessoas admiráveis aqui, inspiradoras, o ilustríssimo Jonas Rodrigues, gerente executivo, um dos sócios da Unisoma, Camila Salles, especialista em negócios da Unisoma, muito obrigado. Prazer. Te agradeço pela presença, por ter aceito o convite e bem-vindos novamente ao Deep Talks. Obrigado pelo convite. Boa. Bora lá. Jonas, você estava aqui nas outras 2 conversas, né? E a pergunta que eu vou te fazer, na verdade, eu já te fiz. Mas vamos lá, vamos relembrar aí para a galera, para quem está chegando agora também, né? O que é, afinal de contas, esse monte de coisa que eu falei? LLM, GPT, GenAI? GenAI é bonito. Bom, vamos lá. Em inglês fica mais chique os nomes. Fica, né? Sim, Então, tudo mais Se a gente fosse bonito. traduzir em inglês, é MGL, né? Aí não fica tão... parece empresa de funilaria, né? Não sei, MGL, Funilarias Limitada. Bom, LLM, a sigla, né? É Large Language Models. O MGL em português seria modelos grandes de linguagem. O que é modelo? Modelo é um programa de computador, digamos, vai de uma forma bem leiga, e que ele é treinado em cima de uma quantidade de dados ali para ele ter um certo resultado, né? Os LLMs, eles são modelos ou programas de computador que são treinados em cima de texto, conteúdo de texto, livro, Wikipédia, internet, bases, diálogos, enfim, em cima de um vasto conhecimento, vasto mesmo, assim, pensa em... Mundial, em várias linguagens distintas e tal. Então, esse programa de computador, ele é treinado em cima dessa base, para ele absorver ali, ele poder gerar e se comportar como humanos, digamos. É uma forma bem leiga, né? E isso daí já existe faz tempo, né? Modelos de linguagem e tal. Esses grandes, gigantes modelos começaram a aparecer de 2017, 2018 para frente. Ganhou mais notoriedade há um ano e tanto atrás, né? Com o ChatGPT, que é um software, é um chat em que você pode assinar e tem a versão free, você entra lá, conversa com ele conversa com você, né? É um produto de uma empresa americana, mas por trás desse produto tem um modelo lá, que é esse modelo monstruoso que foi treinado na internet. Então, o LLM é isso, né? GenAI, aí tem um pouco de confusão, né? Você pode achar esse termo para 2 coisas. Generativa, IA generativa, que é uma inteligência artificial que gera conteúdo. Então, o ChatGPT ele é bom em gerar e interlocutar ali conteúdos com base em texto. Então, classifica texto, você pede para ele gerar uma historinha para contar para o seu filho dormir misturando Power Rangers com Pokémon. Ele inventa uma historinha para você. Aí você fala, bota um toque de humor. Ele bota um toque de humor. Então, ele gera conteúdo, né? E você tem modelos, né, ou outros programas de inteligência artificial que geram áudio, que geram vídeo, que geram imagens, né? Então, esse termo GenAI pode ser para IA generativa
E às vezes é usado também como General AI, que é IA geral, né? Esse caso, essa sigla é menos usada, mas pode aparecer também, né? Que a ideia é que em algum momento essas tecnologias, essas inteligências artificiais vão ficando cada vez mais poderosas e unificadas e acabam performando habilidades como o ser humano performa mesmo, né? Ouve, fala, interage, enfim. Então, Legal. esses são... É uma sopa de letrinhas, né? Mas na prática, o que eu recomendo? Vai lá no chat.openai.com, digita ChatGPT no Google, entra na versão free e pergunta para ele o que é LLM, o que é o GenAI, né? Complemente a fala do Jonas. Exato, ele vai te dizer, né? E tem concorrentes também, tem o Gemini do Google, que é o mais recente agora, você pode entrar lá e acessar free também. E depois que o ChatGPT saiu ali no mercado, né? Rapidinho a concorrência brotou, tem modelo free, não tem. O melhor é achar algum ali, ou o ChatGPT ou o Gemini lá do Google, pergunta para ele e fala, me dá links aí, como é que eu posso saber mais? Funciona também. Esse é um dos casos de uso. Conta um pouquinho da história, porque naqueles episódios que nós gravamos, lá no início a gente falava de inteligência, né? Mais ou menos nesse nível, isso foi antes da... Eu acho que um dos primeiros podcasts que eu vim falar aqui, não lembro com quem que foi, acho que foi com o Volney ou com o Luciano, a gente veio falar de inteligência artificial no geral, porque a Unisoma sempre trabalhou com inteligência artificial nos seus 40 anos, né? E a inteligência artificial ela é muito ampla. Você pode ter para planejamento, para otimização, para simulação. Isso que está vindo agora aqui, o ChatGPT e GenAI, é um ramo da inteligência artificial. E nesse Unitalks eu comentei o seguinte, olha, a pessoa tem uma visão mística da inteligência artificial, que faz um monte de coisa, né? Só que tem um tempo ainda no futuro para isso acontecer. Passou 3 meses e saiu o ChatGPT. Foi um tempo, né? foi um tempo. Não deixa de ser mentira, né? Eu não falei quanto tempo. Ainda não é essa inteligência geral que vai dominar a humanidade, enfim, a galera tem medo, mas mudou a expectativa de todo mundo. Quando a gente imagina assim, olha, acho que falta ali 40, 50, 60 anos para a gente estar nesse nível, né? Pelo menos na minha cabeça, né? Porque não era muito da área de GenAI. Quando saiu, no dia seguinte eu já estava lá assinando o ChatGPT e tal. Desde o primeiro dia eu fui entusiasta dessas ferramentas porque eu gosto de experimentar, né? Já fui recalibrando. Falei, cara, eu não digo que vai sair ano que vem, né? Talvez saia, tá? Se resolver daqui a um ano pode ser. Vamos deixar guardado esse episódio, por favor. Mas mudou a expectativa também, né? Porque esse ramo da inteligência artificial aí generativa deu um boom nos últimos anos ali, que é difícil saber onde que vai estabilizar isso ainda. Né? Eu vou até puxar o gancho, pedir ajuda da Camila, né? Em termos de aplicações, porque a gente tá vendo esse boom, porque cada vez mais a gente tá olhando nas possibilidades, né? Poxa, dá pra fazer isso ali, dá pra fazer isso lá. Traz um pouquinho do que você tá percebendo, claro. Camila, por favor. Claro. É muito bacana quão abrangente e quanto que a gente pode aplicar a GenAI, né? Os LLMs. A gente aqui na Unisoma já tem feito vários P&Ds nesse sentido. Depois eu vou trazer um pouquinho mais para vocês, mas pensando geral dessas aplicações, o LLM, a GenAI vai muito além de um assistente virtual, né? É muito além mesmo, gente. A gente está falando aí de uma inteligência que tem reasoning, ela pega o texto e ela consegue fazer inferências, ela tem um raciocínio, tem um limite ali, né? Hoje eles estão evoluindo, estão trabalhando nisso. Mas, por exemplo, antigamente, para fazer uma classificação, ou até mesmo para fazer uma avaliação ali de texto, você buscava as palavras, os tokens, ou você ia fazer uma busca de documentos e fazer regex, por exemplo. A GenAI, ela evoluiu nesse sentido, né? A gente consegue fazer busca em documento e estruturar documento. Então, você pode passar para ele um texto, né? Você pode passar até uma imagem ali que você aplica um OCR e aí ele tira essa informação desse texto e estrutura no banco de dados. Você pede para ele exportar para você em formato JSON ou SQL. Ele exporta para você os inserts lá. Então, ele vem tanto na parte de estruturação de texto, quanto na parte de comunicação, de customização, por exemplo, você pode ter ali um amigo do aluno que sabatina ele, que ajuda ele a aprender, que tem uma trilha de aprendizado. Então, e a gente pode transformar essa exportação não só em texto, gente, mas em áudio, né? Então, o aluno pode colocar o celular na mesa, com o áudio ligado, e aí ele está fazendo design thinking. Esse modelo sabe que ele está fazendo design thinking, sabe as notas, sabe a dificuldade, sabe a correção da prova. E ele
sabatina esse aluno. Ele chega e fala assim, bom dia, aluno, tudo bem? Pode me explicar como o processo de empatia funciona no Design Thinking? O aluno vai lá com áudio e responde. Então, assim, o engajamento, né, desse aluno, desse modelo, a gente pode extrair informações de quão motivado está o aluno, né? Quão engajado ele está e melhorar modelos de evasão, que são tão importantes para modelos de otimização ali dentro de AI que a gente trabalha. Então, tem ali, por exemplo, a interpretação de conteúdos. Então, você tem ali, por exemplo, vamos supor, vou ser criativa aqui, né? Vamos supor que na fábrica você tem um manual ali de como as máquinas funcionam, né? A construção das máquinas. Esse modelo é capaz de entender todo o contexto e por meio de um áudio, por exemplo, o operador da máquina falar, nossa, que caixa que eu tenho que pôr ali naquele momento, ou quebrou a máquina, tá aparecendo uma luzinha, o que eu faço? Ele vai lá, ele entendeu todo o manual e ele responde, né? Então, assim, a GenAI, ela tem uma capacidade de entender contextos, né? Conectar bases de dados, acessar a internet de tal forma que auxilia o ser humano em tarefas ali e suporte, né? E coleta de dados para modelos maiores e modelos de economia financeira enormes, né? Que são os modelos de otimização que a gente trabalha. Você trouxe um exemplo interessante, eu vou puxar um gancho com que eu fiz lá para trás, eu não preciso contar quanto tempo foi atrás, mas entenda-se um pouco, já faz um tempinho, enfim. Que você falou da interpretação de texto, né? Então a gente usava ali processamento de linguagem natural para detectar. Então tinha várias formas, tokenização, sistemização, justamente para poder traduzir ali o que você estava enxergando e dar contexto, né? A IA faz isso hoje, né? Esses modelos fazem isso usando todas aquelas técnicas que a gente usava e mais. Sim. Isso que impressiona, porque, pô, a gente fazia isso num algoritmo gigantesco. Sim. E hoje eu não preciso mais fazer, por exemplo, comparação de texto. Eu lembro quando a gente fazia aplicações de plágio, né? Para detectar plágio em textos científicos. Nossa, era um trabalho gigantesco, embasado por N pesquisadores, como que você fazia, né? As chavinhas lá de comparação, tudo mais. Hoje não precisamos mais fazer isso. Quer dizer, isso está na mão agora de uma inteligência que nos dá esse parecer assim e justifica ainda porque ele está falando que aquilo é plágio. Isso é muito bacana. E, por exemplo, a aplicação de equivalência, né? Que hoje a gente tem modelos ali de equivalência que você busca palavras, né? Similares, ali, similaridade na ementa. Camila, deixa eu só parar um pouquinho. A gente está falando de equivalência de disciplina no setor educacional. De texto. Boa, de texto. Recomendo assistir o episódio educacional que deve sair antes. Só pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Então, equivalência é quando você tem duas disciplinas ali, que uma mata a outra. Por exemplo, se eu fizer uma disciplina, cálculo diferencial, ele mata cálculo 1, por exemplo. E aí, por exemplo, os nomes das disciplinas podem ser tão diferentes e as ementas completamente diferentes que a gente não encontra similaridade ali em modelos tradicionais. Mas a hora que você aplica a GenAI, como ele avalia contexto e ele tem ali por trás dele, foi treinado muitos documentos, muitas informações, ele consegue gerar equivalências que modelos tradicionais não conseguiriam gerar. Só uma pergunta aqui. Quando você fala modelo tradicional, quer dizer aquele modelo que realmente compara palavra com palavra, se encontra, né? Sei lá, 90% das palavras são as mesmas e tal, né? E às vezes a palavra não é exatamente igual na escrita, mas são sinônimos, né? Ele é conteudista. Até tem outros modelos antes dos LLMs que também buscam conceitos ali de abstrair os conceitos, né? Mas eles têm uma arquitetura diferente e não eram treinados numa escala massiva como essa, né? Porque você tem que ter ali a forma de treinar o modelo, teve bastante inovação nesse sentido. O hardware também, os computadores estão bem mais performáticos, precisa de muito poder computacional. Por isso que grandes empresas treinam esses grandes modelos, porque fica rodando 5, 6 data centers por dias e semanas, com base em texto gigantesco. Então é uma força bruta mesmo. Aí a gente tem, às vezes até a tokenização, isso que você comentou, faz parte do processo lá por trás. Sim. Mas como isso é com tanta força bruta e com tanto dado, o resultado que sai do outro lado é muito mais útil para uma pessoa leiga interagir com ele conversando, né? Sem ter que ter todo esse background por trás. Aquela né? preparação toda, né? Exato. Quem trabalhava com hoje,
qualquer leigo que conhecer um pouquinho, já entendeu um pouquinho, já consegue fazer essa comparação de texto que você trouxe. Você tem 2 textos e você está pedindo uma similaridade entre eles, seja qualquer aplicação. Você trouxe educacional ali, num conceito que a gente trabalha, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas entre 2 textos, quanto que isso se assemelha a isso, né? Qualquer que seja. Antes, você precisava de uma pessoa com muita conhecimento técnico para aplicar todas as técnicas possíveis para dar contexto e falar, bom, agora eu encontrei ali, né, uma porcentagem de similaridade que tem o embasamento. Agora não. E você vê que é o louco? Vou inventar aqui, tá? Sou péssimo em inventar as coisas assim, mas vamos lá. Você pode perguntar em inglês para ele, em inglês, qual que é a fruta, ou enfim, tô com vontade de comer alguma coisa e eu fiquei inspirado pela fruta que é citada nesse poema. Aí você pega um poema em francês ou em qualquer língua e o poema fala assim, compridinha, amarelinha, quando descasca é cheio de sementinha, não sei o que, blau, né? Ele infere que é banana que ele tá falando, entendeu? E ele junta lé com cré, não precisa estar a banana sendo citada lá dentro, porque ele abstrai o conceito. E a linguagem não é tão relevante assim porque ele abstrai conceito, ele consome, sei lá, textos de várias linguagens diferentes. Então, você pode perguntar em português e fala, responde para mim em inglês. Você pode começar a escrever a pergunta em português e muda umas palavras para inglês e continua. O bagulho vai também. Então, a habilidade que é exigida nossa é de conseguir saber perguntar e direcionar ali para o output desejado e não técnica mais, né? Sim. Para interagir com eles. Né? Chegou numa interação humana, né? Por isso que é animador, né? Não, e o legal é que a gente está falando muito de texto aqui, né? Mas, gente, os multimodais são um universo à parte. Então, por exemplo, eu fiz um P&D lá com um vídeo, né? Eu gravei um vídeo de uma entrevista de mais de uma pessoa lá, várias pessoas, né? Gravando vídeo de entrevista e subindo isso para o multimodal e pedindo para ele fazer uma análise de soft skills. Gente, que universidade hoje faz análise de soft skills? Só você contratar um psicólogo, alguém específico para te analisar, mas não existe disciplina disso. Agora você tem um modelo que ele analisa soft skills, ele vê o vídeo, aí ele fala assim, olha, você tá sorrindo pouco, sorria mais no frame e tal, seus olhos estão piscando, sua postura tá baixa. Olha, o conteúdo que você falou, tenta dar mais exemplos, você tá gesticulando muito a mão. Esse modelo, ele faz isso, gente. Eu testei, comprovei. Não rode pra mim, tá? Por favor, eu te peço. Então, assim, é fantástico, né? Coisas que a gente não tinha antes, a gente não podia ter antes, a gente passa a ter agora. Modelos de otimização que dependia de dados que a gente era inacessível, a gente não tinha, agora a gente tem. Então, vamos falar de contrato. Imagina que você é uma empresa e aí tem empresas que fazem contratos com você, né? Gente, contrato é tudo... Cada empresa faz seu, é desestruturado. Como que você lê as informações desse contrato? É muito difícil hoje em dia, né? A GenAI faz isso. Você dá o contrato para ela identifica quem que é o fornecedor, qual que é o valor do contrato, e passa isso numa base de dados. Jurídico. Gente, um monte de ata de petição de estado diferente que é completamente diferente. Você passa isso numa GenAI, você sabe todos os dados jurídicos, quantas testemunhas, quem foi o juiz, qual que foi a decisão. Olha, o que você consegue fazer com isso? Você consegue avaliar qual que é o padrão de decisão daquele juiz? Como que aquele juiz decide as coisas? Que medo. Não é? Vou entrar num processo e o juiz é tal. Me ajude a ganhar esse ajude cara. a ganhar. Né? Exatamente. Quais são os pontos fracos desse juiz? Ô, louco, aí... Mas você usa para um lado para o outro. Claro. A ferramenta tá ali, né? E Unisoma nesse ponto, né, Mônica? Isso que eu ia perguntar pro Jonas aí, já que a gente tá falando, a gente usa a ferramenta, né, para um lado ou pro outro, e a Unisoma, como é que tá se posicionando aí? Como que a gente tá usando essa ferramenta? Bom, a gente tá há 40 anos no mercado, né, e a inteligência artificial ali, nos seus vários ramos ali, vai mudando ao longo do tempo, e a gente sempre acompanha as tendências, porque a gente tem esse espírito de monitorar e achar o que é relevante para resolver os problemas dos nossos clientes, né? A palavra-chave aqui, problemas dos nossos clientes ou problemas, né? Porque a gente pode se hiper-especializar num ramo, enfim, ou no que a gente acha que gera valor. É uma forma, né? Às vezes a gente acerta ou não. A outra é olhar no mundo real ali o que está acontecendo de fato de problema e achar soluções que fazem sentido, né? Então, respondendo à pergunta, a gente está fazendo internamente P&Ds
nós estamos de formas diferentes ali, usando no próprio dia a dia. Eu, particularmente, no dia seguinte que saiu lá, já assinei Copilot, já assinei o ChatGPT e tal, para saber como é que é, né? A gente tem que se familiarizar com a tecnologia ali, até para baixar um pouco as expectativas do que é possível, do que não é, né? Quando sai alguma coisa muito nova, a gente não sabe o que a gente não sabe ainda e tende a ser super otimista, né? Com as coisas. Então, a gente tenta manter um pé no chão, né? E sempre buscar ali junto com os clientes o que faz sentido. A gente precisa se preparar, né? Porque nós, como é novo pra gente também, é novo pro cliente, ele não sabe onde que a gente pode usar. Nós somos os especialistas, a gente tem que prover essas ideias, né? Exato. E também trazer tranquilidade, né? Porque tem muito potencial, né? E como é novo, a gente não está estabilizado ainda os casos de uso. Às vezes as pessoas acham que dá para usar para tudo e não dá para usar para tudo, né? Mesmo os casos que a Camila citou, né? Tem uma série de implicações. Então, vamos supor que a gente vai fazer lá o processo do vestibular, né? E aí tem análise de redação, certo? Então, vamos falar 500 mil, 600 mil redações que precisam ser avaliadas. A gente vai dar uma nota, no fim das contas, e aquela nota vai influenciar se o aluno passa ou não, né? Se a gente tivesse pegado o ChatGPT há um ano atrás e ter feito um caso de uso para esse, ia ser um risco absurdíssimo abrir espaço para processos legais, tá? Por quê? Porque se eu falo para ele, olha, me dá uma nota de 0 a 100 para esse texto aqui, ele pode vomitar uma nota. Não significa que ele raciocinou e chegou naquela nota, porque assim, não é me dá a nota e aquele número que ele deu é o número de fato, né? Tem todo um trabalho de você colocar a pergunta da forma adequada, estruturar o texto. Tem que ter um ponto para você garantir que você não está introduzindo viés, que você não está, né? Então, quando eu estou avaliando o vestibular, eu quero saber a gramática, pontuação, ou eu quero saber o raciocínio? Quais são os critérios? Então, tem todo um conjunto de cuidados que a gente tem que ter no problema para entender, primeiro, o que a gente precisa resolver, né? E aí a gente vai atrás da ferramenta, e aí tem que ter um pouco de calma também, porque, embora esteja avançando muito, tem casos de usos que funcionam melhor, tem casos de usos que funcionam pior, né? Vamos supor que fala, olha, tem o ChatGPT 5 agora que saiu, e você fala para ele a descrição do que você está sentindo e ele dá o diagnóstico, se você está com câncer ou se é só gases, né? Você não tira médico da jogada ainda, né? Não agora. Daqui a 5 anos, não sei. Como é que a gente vai ficar confortável para falar o seguinte, olha, isso aqui aplicado nesse caso de uso, de fato faz sentido, né? Então, tem todo esse trabalho também de trabalhar o problema, né? Tem toda essa questão de trabalhar o problema, ver o que é relevante ali e ficar com o pé atrás na técnica até a gente matar a pau, enfim, e a gente ter de fato a certeza que aquilo está controlado por vieses e tal. Eliminar a subjetividade, né, exato. Do contexto. Não é um desafio da Unisoma, é um desafio das próprias empresas que estão fazendo esses modelos, né? Então, eles têm um esforço talvez até maior para pegar o resultado bruto desses programas aí e domar eles ou encapsular ali para garantir que eles tenham um uso seguro, né? Então, isso também é importante. Então, a gente tem que sempre manter esses dois... eu vou falar tripé aqui, às vezes eu falo um número e eu corro atrás para preencher os buracos, né? Então, tem que fazer esse tripé. Vamos ver se a gente pensa em 3, né? Primeiro, o problema. Qual que é o problema de verdade que você tem, né? A ferramenta, né? Que está lá e vai dar um match. Então, eu não vou usar o ChatGPT para carregar um caminhão, né? O modelo não pega, né? Talvez um robô no futuro enxergue aquilo, mas ainda não. Problemas reais que os modelos atuais resolvem. Massa, né? Legal. Quais são os modelos? Tem um monte, né? Qual que é mais adequado para determinado caso de uso? Como é que eu interajo com o modelo e tal? Tem que ter um processo para chegar nisso, né? E agora falta mais um, vocês têm que me ajudar com o tripé aqui. O cuidado que a gente tem. E o cuidado para que o uso seja seguro e tal, porque principalmente no mundo conectado que a gente tem hoje, não é tão simples quanto ele deu e é, né? A explicabilidade, o saber o porquê que ele respondeu aquilo é muito difícil, né? Ainda. Esse ganho que às vezes difere de atuação, né? Todo mundo acha que pode fazer, como vocês citaram agora. Isso, tudo bem, de uma pergunta simples que não vai afetar só a pessoa que está tendo a resposta, é uma coisa. Agora, você inferir, colocar uma tecnologia que ainda não tem, a gente não tem um domínio, a gente está aprendendo ainda com ela, para que isso tome uma decisão que afete outros, né? E que afete uma cadeia, um processo. Essa responsabilidade é o que a gente precisa ter, né? E é o que a gente faz. Agora, eu tô bem otimista, eu acho que isso vai ser muito rápido, tá? Porque eu vou pegar 3 exemplos aqui, só para ancorar ali.
há uns 7 meses atrás, eu tirei uma foto da despensa lá de casa e falei assim, olha, sugira aí para mim um jantar, né? E aí, quando a Camila falou multimodal, é um modelo, é um programa ali que ele entende imagem, entende texto, entende áudio, o mesmo programa, né? O ChatGPT original entendia só texto, né? Aí ele falou, cara, olha, você pode fazer isso, porque eu tô vendo. Ele identificou relativamente bem os elementos, ele identificou os elementos que tinham na despensa, ele propôs ali 2 ou 3 opções de cardápio e deu a receita, né? Para isso, tá sensacional. Qual que é a implicação da receita dar errado, não sei o quê. Então, para mim, isso há 6 meses atrás, 8 meses atrás, era o GPT, nem era o mais recente, né? Agora tá muito melhor, né? Um outro exemplo, eu sou voluntário numa ONG aqui em Campinas, a gente tem conteúdo gravado de aulas e palestras e tal de mais de década, né? E tinha um time de voluntários que fazia a transcrição desses materiais e também, olha, esses são os principais conceitos, as palavras-chave e tal, e gera um arquivo Word ali padronizado, né? Há 2 semanas atrás, eu sentei em 3 horas, beleza. Peguei ali, usei um dos modelos, que é o Whisper, que transcreve muito bem, conectei com outro modelo que identifica as falas, quem falou, para botar os tempos, peguei esse texto, usei a API do ChatGPT para falar, tira as palavras-chave, faz um resumo, sugere um título, tem temas políticos aqui dentro, quais são as pessoas citadas? E usei uma bibliotecazinha Python para preencher o template do Word, né? E aí eu dei o play, e em 1 hora, eu consegui fazer a transcrição de 70 áudios de 1h30 e gerar esse output ali, desses modelos rodando, né? E, no geral, um voluntário, porque está ouvindo ali e fazia esse trabalho, por áudio ia demorar 2, 3 horas, né? Se tivesse focado. Já é um caso de uso que eu não tenho dúvida, né? Sim. No caso jurídico, né? Dificilmente um juiz hoje vai tomar uma decisão com base na opinião do ChatGPT hoje, né? Eu não sei daqui a 15, 20 anos se o processo jurídico não vai ser diferente, né? Mas hoje. Mas, por exemplo, se ele tem uma pilha gigantesca de processos, ele pode falar o seguinte, olha, ordena para mim essa pilha ali dos casos que estão próximos de vencer ou não, ou dos que são mais relevantes, ou clusteriza para mim, dá para mim os casos civis primeiro, depois... Ele ainda vai ter o trabalho depois de tomar a decisão, mas ele não precisa ter um conjunto de assessores gigantesco. Eu posso chegar na minha caixa de e-mail e falar assim, olha, cara, tenho 15 minutos, dá 3 e-mails que eu preciso olhar agora, né? E ele te dá. Então, esses casos de uso já vão estar aí e eu já venho usando alguns deles, né? Então, as empresas têm que ponderar isso, né? Primeiro, tenho coisas que envolvem processar documento, troca de e-mail, mensagens, ou padrões ali, enfim. Ou eu tenho que gerar conteúdo? Sim. Né? Tem que preencher formulário? Sim. Então, identifica esses pontos. Aí a gente vai, legal. A gente pode automatizar ali, não necessariamente para eliminar pessoas, mas para organizar de uma forma melhor e tal. Porque, você ler um documento para preencher um formulário é uma coisa. Você ter o formulário preenchido automaticamente com um nível de confiança. Eu confio que ele está 70% bem. Opa, esses ali que ele não ficou confiante, o humano vai lá e... Então... Ainda tem o trabalho, mas diminuiu muito, né, esse trabalho. Gostei da história da dispensa, depois eu quero... A minha animação com isso é assim, coisas que hoje o humano precisa ainda ali ficar confiando, eu acho que daqui meses... não vai precisar mais porque os modelos estão avançando. Então, está muito volátil, né? Isso que eu falei agora, talvez eu tenha citado algum caso de uso que ainda a pessoa precisa ir lá e revisar, daqui a 6 meses talvez não precise, né? Mas essa confiança de que já está fazendo sentido e é seguro e é ético e eu posso usar. A gente tem que tomar cuidado, porque, enfim, não é eu analisando a dispensa ali. Somos nós lidando com dados de clientes que estão resolvendo problemas de outros, né? Isso. Então, se a gente não usa direito e faz uma avaliação de vestibular usando o ChatGPT e tal, o nosso cliente vai ser penalizado e a gente também por tabela. Então, resumindo, falei bastante. A gente tem que ter muita responsabilidade e é a postura da Unisoma, né? Mantém o olho no problema, mantém o olho nas técnicas e a gente está sempre tentando conectar as duas ali com responsabilidade. Legal. Eu queria complementar... Porque eu achei muito interessante a sua fala. E eu tô totalmente de acordo. E tem mesmo vieses, né? O modelo, por exemplo, ele responde um médico. E ele responde a cozinheira, né? Ele tem um viés ali, tanto parte, né, Quem solicita, né? Ele tem gênero, contexto quanto também, isso.
Então, assim, mas tem uma coisa que é muito forte na Unisoma, que eu acho que é um diferencial para lidar com esse tipo de modelo. O modelo GPT, o modelo de LLM, ele tem que ter uma visão muito forte de negócio. O Jonas mesmo comentou. Quando a gente vai fazer o prompt engineer, tem técnicas ali que você atua que não são coisas estritamente técnicas, é business, né? Como você coloca as classificações, o jeito que você estrutura o prompt, como você pede, o que você pede, tudo isso reduz as alucinações e vieses. Claro, tem aplicações, inclusive nosso PD, tem as aplicações que têm que ser revisadas por alguém, né? Você dá a sugestão para essa pessoa e a pessoa aprova ou não. Porque são de críticas, né? Se sair algo errado, o impacto é muito grande. Mas eu acho que o diferencial aqui da Unisoma é que a gente é muito forte em business. A gente manda muito bem em processo. A gente sabe o processo do cliente de ponta a ponta. A gente entende isso, a gente engaja, te olha o todo. Então, quando a gente faz um modelo de GPT, a gente está cuidando disso, tanto na validação quanto no prompt, o jeito que você vai guiar o modelo, como você vai fazer a parte de engenharia entende de o dados, resultado, né? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o análise ponto crítica. E sabe avaliar também o resultado. Sim, exato. Você destrinchou melhor, mas o que eu quis dizer com responsabilidade é justamente isso, né? Porque, olha, tem a ferramenta, ela é super poderosa e vamos usar ela do jeito certo, né? Porque o prompt que eu faço para olhar a minha dispensa não é o prompt que eu vou fazer para poder dar uma nota para um aluno no vestibular, né? Então, essa responsabilidade, você tem que ter muito pé no chão. Business, conhecer bem o negócio, conhecer bem o problema, saber formular o problema, independente de ser o ChatGPT. Tipo, você tem a clareza de qual que é o problema, quais são as implicações, o que está envolvido. Se eu te dar A e B, você consegue dizer qual que performou melhor ou não? Porque se a gente não sabe nós avaliarmos o negócio, como é que a gente vai usar uma ferramenta que vai avaliar, né? Então, a responsabilidade é perfeito, Camila. Como você vai saber que alucinou, né? Exato. É verdade. Isso é legal. Eu gostei da história da dispensa. Acho que a evolução se eu tivesse que fazer o exemplo que ele citou ali, o ChatGPT ia falar assim pra mim, olha, você pode fazer essa receita, mas chama alguém pra fazer, porque você não vai. Não faz, né? Se tivesse acesso ao histórico, né? Já tem histórico, O Jonas falou assim, né? Qual que é a implicação de não dar certo a receita? A implicação é você ficar sem jantar, Jonas. Exato. Só Sem isso, jantar. Né? Dificilmente você vai combinar 2 ingredientes na tua cozinha que vai dar um veneno, né? Então... A gente espera, né? Espera, sim. Talvez a gente descubra um veneno novo aí. Pode ser. Pô, nunca ninguém misturou pão com ovo e leite condensado, né? Vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim. Ou vai que dá bom. Maravilha. Bom, pessoal, deu nosso tempo aqui. A conversa foi muito boa. Foi Sempre bom. é rápido. A gente fala, né? Às vezes o começo fica ali, mas a hora que deslancha, vai assunto e vamos embora, né? Vai conversa. Assunto a gente encontra. É aquilo que eu falei no começo, né? É uma área nova, tá crescendo, tem muita coisa acontecendo toda hora. Então, provavelmente, vocês vão voltar aqui para falar de novo sobre isso. Porque com certeza daqui a alguns meses já tem coisa nova, né, Jonas? E a gente vai se desmentir daqui a 3, 4 meses de novo. Enfim, não é mentira, né? Eu estou oficializando aqui agora que não dá para saber tudo exatamente. Então... Dá pra gente fazer... São previsões, Jonas. Previsão, sempre tem um erro associado. Exato. O meu erro tende a ser maior que o ChatGPT está prevendo melhor do que eu, né? Esses chutes, então... Já é promissor. Bom, obrigada, Camila. Obrigada, Jonas. Pessoal, Obrigado. Obrigada aí por estar assistindo a gente. Lembre-se sempre de deixar aí seus comentários, suas sugestões e tal. Todos os nossos canais estão abertos para isso. No YouTube tem aí a caixinha de comentários, que vocês já sabem. Nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. E principalmente lá no site da Unisoma tem o link para todos os episódios. Tem um formulário para contato, então não deixe de entrar lá. Assistir os episódios todos, dar seu like. Lembra lá de procurar os outros 2 episódios que já tem sobre esse assunto, porque estão muito bons também, tá bom? E aguardo vocês no próximo. Valeu, pessoal!